Olá pessoal, este é um vídeo tutorial de introdução ao uso do software Xilinx ISE Design Suite, que é um software que vai ser utilizado na disciplina Circuitos Digitais 2, ministrado pelo professor Rafael, do Departamento de Computação da Universidade Federal de Sergipe. E o propósito desse vídeo é a gente estar fazendo um código exemplo em VHDL, compilando esse código, exibindo o circuito gerado para esse código e fazendo alguns testes. Então, uma vez que a gente já tem instalado o nosso software, a nossa suite de softwares, a gente vai ter esse atalho aqui no Windows, e a gente vai abrir esse aqui que chama Project Navigator, certo? Quando você abrir ele, o que vai acontecer? Ele vai abrir a máquina virtual da Oracle, o VirtualBox, rodando um sistema Linux, e vai abrir esse principal software da suite, o Project Navigator, já dentro da máquina virtual. Como ele demora um pouquinho para abrir, não se assuste, eu já deixei ele aqui aberto para a gente agilizar as coisas. Então ele vai abrir sozinho, você não vai precisar clicar em mais nada depois de ter aberto o Project Navigator, e ele vai aparecer essa tela. Eu vou deixar aqui em tela cheia na máquina virtual, que é para a gente visualizar melhor, tá? Beleza. Se for a primeira vez que você estiver abrindo esse programa, provavelmente vai aparecer uma telinha aqui no meio, dando as boas-vindas, exibindo algumas dicas ou coisas do tipo. Você pode fechar essa tela, porque o propósito é a gente agora criar um novo projeto. Então você pode vir aqui em File, New Project, ou você pode clicar aqui direto, New Project, ok? Você vai dar um nome a esse projeto, eu vou chamar de CD2 Tutorial, ok? E a pasta, ela pode definir a padrão aqui, mas você pode escolher onde é que você quer colocar. Então, no caso, eu coloquei na Home, né, no usuário ISE. Eu também podia colocar no ISE Project, mas aqui está ok, certo? Então, localização, diretório de trabalho, você pode deixar tudo padrão. Mas aqui, no Top Level Source Type, você põe HDL, porque a gente vai usar VHDL para projetar o nosso circuitinho. Avançar. Nessa configuração do projeto, você pode deixar os valores que tiverem padrão aqui. A única coisa que você precisa modificar é este campo chamado linguagem preferida. Provavelmente, se você estiver abrindo a primeira vez, ele vai estar como Verilog, então você muda para VHDL e avança, ok? Ele vai dar um resumo do projeto que a gente está criando, você pode clicar em Finish. Belezinha, o que mudou? Ele já botou algumas novas informações aqui. Então, o que a gente criou, na verdade, foi um hardware, como que a gente estivesse simulando em cima de um hardware, e a gente vai criar uns circuitinhos em cima desse hardware, ok? Esse aqui é o nosso equipamento, e agora a gente vai criar um circuito nele. Como é que a gente vai fazer isso? Criando um arquivo, um código VHDL aqui. Então a gente vai clicar com o lado direito em cima do equipamento, a nova fonte, New Source, módulo VHDL, clica aqui e dá um nome. Observe que esse nome ele vai ser o nome do arquivo, então ele precisa ser o mesmo nome que você dará à sua entidade. Então eu vou chamar ela de porta exemplo, ok? E aí eu vou avançar. Veja, tá vendo? O nome da entidade porta exemplo. O nome da arquitetura eu vou dar de lógica, que é a lógica da entidade que a gente está criando. E esse port name não é a mesma porta que a gente está falando aqui, não. Esse port name são os inputs e outputs da porta. Então, são os sinais lógicos de entrada e de saída. Então, a gente tem que dar um nome. Eu vou criar 3 portas de entrada, A, B e C. 3 pinos de entrada, N, e 1 de saída. Dou o nome de out, ok? Vou avançar. Ele vai dar um resumo da pinagem que a gente está criando. E eu finalizo. O que apareceu aqui? Ele já apareceu o porta-exemplo dentro do meu sistema. Apareceram algumas novas informações aqui. E aqui tem umas janelinhas, ó. A gente vai ficar sempre navegando nessas janelinhas. A primeira coisa que ele mostrou aqui pra gente, que antes não tinha, é esse código VHD que ele criou, né? .vhd, um código VHDL.
Então, tudo como a gente aprende na disciplina, as importações das bibliotecas I3E, a entidade ela já vem pronta, de acordo com a pinagem que você deixou configurada, mas o comportamento não, a arquitetura não. Então vamos mudar, vamos criar alguma coisa aqui, ó, só para fins de exemplo. Então vamos definir que a porta saída G ela é um A AND B, aliás, B or C, ok? Esse parênteses para a gente definir isso aqui como prioridade sobre o AND. Ponto vírgula, dá um Ctrl S para salvar, ok? Esse aqui vai ser o comportamento do nosso circuito. Aí a gente vem aqui em cima, tá vendo? Nesse play, Implement Top Module e clica. Ele vai, na realidade, compilar e construir o nosso circuito. Então pode demorar um pouquinho, porque não é um processo tão simples, mas não demora muito. Então observe aqui que já apareceu um símbolozinho verde confirmado na sintetização do circuito. Se aparecer eventualmente algum xizinho vermelho, porque pode ter algum erro de sintaxe no código. Ok. E aí você confere, mas aparentemente ele está indo tudo bem. Já vai finalizar. Ok. O processo foi completado com sucesso. O que significa? Que a gente já pode começar a explorar. Então, eu disse que a gente navegava nessas janelinhas, né? Essa aqui já tinha aparecido aqui, mas eu esqueci de falar dela. Isso aqui é um resumo só do projeto que você criou. Ok? Então, todas as informações resumidas aqui, do número de registradores, etc. Está tudo aqui, ok? Algumas estatísticas. Mas a gente não vai explorar isso por agora não. Você pode até fechar se quiser, mas deixa ele aqui quietinho, ok? Vamos para o código VHD aqui. Compilou tudo certinho, você vê que não deu nenhum problema, não deu nenhum erro grave. O que a gente vai fazer agora? A gente vai visualizar o circuito. Como é que a gente faz isso? A gente vem aqui em Tools, Schematic Viewer, e aí tem dois tipos de visualização do circuito. Uma que chama RTL e a outra que chama Technology. Essa RTL, a gente vai abrir aqui, ela mostra as portinhas como a gente está acostumado. Então, portas mais simples, como AND, OR, portinhas mais complexas, como NAND, o XNOR, etc. Então, aqui é uma visão topo, né, uma visão geral, mas você pode ir entrando nessas portinhas aqui, nessas estruturas, que aparentemente é uma caixa preta, mas se você der 2 cliques ele aprofunda e mostra o sistema mais por dentro. Então foi o que a gente fez, não foi? Olha só, B em C é um OR, aqui o input 1, input 0, o output 0, e aqui é um OR, o resultado desse OR faz um AND com a entrada do A, e a saída desse AND é o G. Se você estiver fazendo um relatório e precisar tirar um print disso aqui, você vem aqui na abinha, né, correspondente, clica com o lado direito e clica em Float. Aí ele vai dar uma visualização melhor, ok? Você pode tirar um print, você pode clicar na aba e dar um Alt Print Screen, que ele vai tirar só dessa tela, da tela do programa. E é isso aí, essa é a visualização que a gente tem. Se eu tivesse uma porta XNOR, por exemplo, aqui, ele não colocaria ela composta por outras portas menores. Ele colocaria uma caixinha preta com o nome XNOR. Uma porta NAND, por exemplo, ele colocaria dessa forma, certo? Uma visão mais de top level, uma visão mais por cima. Você pode até aprofundando ela, mas ela não é muito detalhada. Mas é o suficiente na maioria dos casos. Outros casos, você pode querer ver, fechei aqui a telinha, tá? Você vê que ele fechou a abinha. Você pode querer ver todo o seu sistema composto apenas por portas, INDs e
e portas OR e inversores também, né? Nesse caso, você vai vir novamente em Tools, Schematic View e clicar em Technology. Ver que aparentemente é a mesma coisa. Eu vou fazer aquele mesmo procedimento para tirar a tela. Vou clicar com o lado direito em Float para visualizar melhor. E a gente vai entrar aqui, beleza? Aí veja que aparece uma LUTzinha aqui. Vou ajustar aqui nesse ícone, ó, para visualizar tudo. E aqui isso aqui não são inversores, isso aqui são só amplificadores do sinal de entrada. E todo o seu circuitinho está aqui dentro dessa LUTzinha que ele criou, nesse nosso caso. Então se eu abrir a LUTzinha, olha só, olha o nosso circuitinho. Tá vendo? Ele mostra de outra forma. Então se eu tivesse um NAND aqui, e eu abrisse esse NAND ou um XNOR, ele mostraria o XNOR tudo composto apenas por portas ANDs, OR e inversores. Que é como acontece na vida real nos projetos de sistemas digitais mesmo. Ok? Então você pode tirar um print disso aqui também para colocar no seu relatório. Ok? Vamos fechar. E vamos para a última etapa aqui do nosso tutorial, que é fazer uma simulação com esse circuito que a gente criou. Como é que a gente vai fazer isso? Bom, a gente vai criar outro arquivo VHD, só que dessa vez um arquivo para teste. Certo? O software ajuda a gente a fazer isso. Como é que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui com o lado direito no porta-exemplo. Lembra? Esse aqui é o nosso hardware. Esse aqui é o nosso circuito. Vou clicar com o lado direito em nova fonte. Só que ao invés de selecionar módulo VHDL, eu vou colocar testbench VHDL. Vou dar um nome, então vou fazer cd. Qual foi o nome que eu dei o outro arquivo? Porta-exemplo. Então eu vou colocar um porta-teste. Vou avançar. Ele pede para você associar o seu teste com a fonte que você já tenha feito. Então, a que eu fiz foi porta-exemplo, eu vou associar ela a esse teste que eu vou fazer agora. Então eu avanço. Ele mostra um resuminho do que você está fazendo. Você pode dar um finish. Ele está trabalhando aqui, tá vendo? Opa! Agora temos dois códigos. O código exemplo que a gente criou inicialmente e a porta teste, que na verdade é um test bench para o VHDL que a gente criou antes. Ele está um pouquinho diferente, Veja que a entidade está um pouco diferente, ele já está associado por trás no programa ao que a gente criou antes. Dentro da arquitetura, ele cria um componentezinho com as mesmas portas. Em seguida ele dá valores iniciais a essas portas, a essa pinagem, né, esses sinais de entrada. E o de saída também. O de saída ele só define, ele não pode dar um valor, né? E o que a gente vai fazer aqui? Vou só descer para mostrar para vocês. Ele define um clock aqui, mas a gente não vai utilizar isso. Eu vou falar já já. Em seguida, dentro do begin, ele faz um mapeamento de A para A, B para B e assim sucessivamente. E em seguida ele configura uns clockzinhos para impulsos, sinais de entrada. Mas a gente vai descartar algumas coisas aqui e fazer uma simulação meio que manual. Então tudo que eu for descartar, eu vou adicionar um comentário do lado aqui. Então isso aqui a gente não vai utilizar, então adiciona um comentário, 2 tracinhos antes, ele fica verde. Certo? A partir daqui, ó, depois de definir os inputs e outputs, nessa linha, eu começo a comentar daqui. Tudo que tiver para cima mantém. Eu comentei, aí entra no begin. Isso aqui eu vou utilizar, eu não vou excluir. Só que isso aqui não, isso aqui eu não quero. Então eu vou comentar. Linha. Você pode excluir também se quiser, tá? Tô comentando só para não perder de vista onde é que estava cada coisa. E aí aqui o que acontece? Vai ter um processinho aqui, um processo para... E a gente vai fazer um desse aqui para cada uma da pinagem de entrada, para cada um dos inputs. Então eu vou excluir o que está aqui dentro, certo? E vou dar um novo nome aqui, vou chamar de STEMPROC A. E aí eu vou dizer o seguinte, wait for
100 nanosegundos, ok? Depois de 100 nanosegundos, A recebe NOT A. O que isso aqui vai fazer? A cada 100 nanosegundos na nossa simulação, o A vai receber o valor inverso dele, que estava recebendo. Então, na verdade, o que a gente está fazendo é simulando uma onda, em que a cada 100 nanosegundos ele oscila entre 0 e 1, entre o valor que ele estava e o oposto dele. Então, a cada 100 nanosegundos, a nossa onda vai mudando de valor, ok? Então, a gente vai fazer isso para cada... Eu vou copiar e colar aqui. A gente vai fazer isso para cada um dos inputs. Copiei e colei. Vou fazer isso para o B também. Só que, para motivos de teste, só é interessante se a gente mudar os períodos aqui, né? Então, aqui eu vou colocar, por exemplo, 75 nanosegundos. Ele vai variar de forma diferente do A. Por conseguinte, no C, eu também vou fazer a mesma coisa. Eu vou colocar 50 nanosegundos, ok? E vou alterar aqui. B recebe NOT B. E C recebe NOT C. Ok, galera? Então foi isso. Só voltando aqui pra gente ver. Aqui começa a entidade, arquitetura, componentes, inputs e outputs. Aqui fica daqui pra cima, é tudo igual. Aí a gente comentou isso aqui, essa linha, que a gente não vai usar esse clock period. A gente fez isso manualmente. Isso aqui a gente vai utilizar, esse mapeamento. Essa seção do código aqui a gente não vai utilizar, a gente comentou. E para cada um daquele, havia um processo só aqui, então a gente excluiu o conteúdo dele e criou um processo para cada um da pinagem, para cada pino de input, para cada um dos sinais de entrada. Ok? Cada um com um período diferente e sempre com a mesma estrutura. Ele recebe ele mesmo, só que negativado, né? O oposto. Então a gente vai salvar, Ctrl S, e a gente vai fazer o seguinte: a gente vai vir aqui desse lado de cá, visualização para simulação. A gente vai clicar na nossa porta teste e vai aparecer aqui embaixo, ó, um simulador. A gente vai abrir ele, expandir e vai fazer uma checagem da sintaxe do comportamento. Então a gente vai dar 2 cliques aqui, ele vai dar uma checada. Se tiver alguma coisa de errado, ele vai acusar e vai aparecer um xizinho vermelho. Então você volta lá e vê o que estava de errado no seu código. No nosso caso está tudo ok. Então apareceu um ok aqui. A gente pode vir para debaixo e dar 2 cliques. Simular comportamento do modelo. De 2 cliques. Ele está abrindo outro softwarezinho, o iSim. E aqui está a nossa simulação. O que acontece? Aqui tem toda uma opção de simular os objetos, né? de ver as portinhas que a gente configurou. Mas a gente vai focar nessa tela aqui, ó, nessa região aqui, que é o que importa mais pra gente agora. O que a gente vai fazer? A gente tem aqui o nome dos inputs e dos outputs, A, B, C e o G. E esses valores aqui são os valores correspondentes a essa faixa amarelinha aqui, ó. Onde essa faixa amarelinha estiver, são os valores correspondentes aonde a faixa amarela estiver passando, são os valores que vão aparecer aqui. Não são os valores iniciais, são os valores de onde essa faixa amarela estiver passando. Só que veja que está muito ampla, né, essa escala aqui, tem picosegundos. Então a gente tem que ajustar. Aí a gente vem e clica nesse lupazinho aqui, ó. Aí ele ajusta, olha só. Então ele foi de uma escala de 0 nanosegundos até 1000 nanosegundos, foi a duração do nosso teste. E observe, o tempo que a gente configurou lá do período da nossa onda de entrada de sinal do A foi de 100 nanosegundos. Então ele altera, tá vendo o valor dele, a cada 100 nanosegundos. A mesma coisa para o B, só que a cada 75 nanosegundos. A mesma coisa para o C, só que a cada 50 nanosegundos. E aí, o resultado da nossa tabelinha verdade, do comportamento do nosso sistema, numa situação perfeita, sem atraso, seria isso aqui, né? Então o resultado desses 3 inputs é esse output do G. O resultado desses 3 inputs ao mesmo tempo, o resultado do G é esse aqui, e por assim vai. Se você construir a tabelinha verdade do seu circuito e conferir,
com essa simulação, se a simulação bater com a tabela verdade, é porque está tudo ok. Então, para a gente dar um print e visualizar melhor isso aqui, você pode vir na janelinha, clicar com o lado direito, float, ele vai abrir maiorzinho. Aí você pode reajustar aqui nessa lupinha e tirar um print, certo? Então é isso. O que a gente fez? Vou fechar aqui e dar uma recapitulada rápida. Fechando. Yes. Então o que a gente fez? A gente criou o código VHDL do nosso circuito. Depois aqui nas ferramentas de visualização, a gente visualizou o circuito, né? Depois de ter compilado, a gente compilou, veio, visualizou o circuito. Depois criou um test bench. A gente veio aqui em implementação. Do lado direito, no source. Criou um test bench. Esse test bench gerou esse outro VHD. A gente alterou e colocou o comportamento que a gente queria do teste. Veio aqui em simulação. Checou a sintaxe e fez a simulação e abriu aquela última telinha. Isso aí compõe um relatório inicial básico e dá um primeiro contato com esse software, ok? Esse era o objetivo desse vídeo tutorial. A gente encerra ele por aqui. Qualquer dúvida, vocês podem deixar aí nos comentários. E é isso aí, pessoal. Um abraço e valeu!